Você tem dinheiro guardado na poupança achando que está sendo responsável, que está construindo um futuro? Então precisa ouvir isso agora, porque você pode estar cometendo o maior erro financeiro da sua vida. Segundo o Banco Central, mais de 170 milhões de contas poupança estão ativas no Brasil. Mas o que ninguém te conta é que nos últimos 5 anos, quem deixou R$ 10.000 na poupança perdeu mais de R$ 1.200 em poder de compra real. Não ganhou, perdeu. E o pior, enquanto você dormia tranquilo, achando que seu dinheiro estava seguro, o sistema exatamente queria que você acreditasse nisso. Fica até o final, porque o que você vai descobrir nos próximos 10 minutos pode mudar a relação que você tem com o seu dinheiro para sempre. Seja bem-vindo ao Dark Finance, o canal que mostra o que o sistema financeiro prefere que você nunca descubra. Hoje vamos falar sobre algo que afeta diretamente a vida de mais de 87 milhões de brasileiros: a caderneta de poupança. Sim, aquela conta que seus pais te ensinaram a ter, que o banco empurrou quando você abriu sua primeira conta, que parece segura, simples e confiável. Mas a realidade é muito mais sombria do que parece. Vamos usar dados reais, do Banco Central, do IBGE e da CVM, para provar com números que a poupança não está guardando o seu dinheiro. Ela está lentamente destruindo ele. E ao final deste vídeo, você vai saber exatamente o que fazer para proteger o que é seu. Vamos nessa. O problema: a poupança é uma armadilha silenciosa. Vamos começar com um dado que vai te deixar desconfortável. De acordo com o Banco Central do Brasil, em 2023 a poupança rendeu aproximadamente 7,9% ao ano. Parece bom, né? Mas o IPCA, que é o Índice Oficial de Inflação do Brasil, medido pelo IBGE, fechou o mesmo ano em torno de 4,6%. Tudo bem, ainda sobrou 13,3%, certo? Errado, porque aí entram os impostos. A poupança é isenta de imposto de renda, mas isso não a salva. Quando a taxa Selic, a taxa básica de juros da economia, está acima de 8,5% ao ano, a poupança rende apenas 70% da Selic mais a taxa referencial, que hoje é praticamente zero. Então, com a Selic em 10,75% ao ano, a poupança rende apenas 7,52% ao ano. Enquanto isso, investimentos simples, como o Tesouro Selic, rendem próximo de 100% da Selic, com segurança total do Tesouro Nacional. Estamos falando de uma diferença de quase 3 pontos percentuais por ano. Parece pouco? Em 10 anos, essa diferença pode significar dezenas de milhares de reais a menos no seu bolso. Isso não é coincidência. É matemática e os bancos sabem muito bem disso. Por que acontece? O mecanismo que te mantém pobre. Agora vem a parte que vai te fazer entender o sistema de uma vez por todas. Por que os bancos adoram que você deixe dinheiro na poupança? Simples, porque eles pegam o seu dinheiro, emprestam para outras pessoas e empresas a juros absurdos. O cartão de crédito cobra em média 432% ao ano, segundo o Banco Central, e te devolvem uma fração mínima desse lucro na forma de rendimento da poupança. É o chamado spread bancário, a diferença entre o que o banco paga para captar dinheiro e o que cobra para emprestar. No Brasil, é que esse spread é um dos maiores do mundo. Enquanto você recebe 7,5% ao ano na poupança, o banco empresta esse mesmo dinheiro a 432% no rotativo do cartão, a 120% no cheque especial, a 30% no crédito pessoal. O sistema foi desenhado para ser assim. Não é má sorte, é estrutura. E tem mais. A inflação age como um ladrão invisível. Imagine que você guardou R$ 1.000 na poupança há 5 anos. Com o rendimento da poupança nesse período, você teria aproximadamente R$ 1.430 hoje. Parece ótimo, mas o IPCA acumulado nos últimos 5 anos foi de mais de 35%. Isso significa que aqueles R$ 1.000 precisariam virar R$ 1.350 só para você manter o mesmo poder de compra. Sua margem real foi de menos de R$ 80 em 5 anos, menos de R$ 1,50 por mês de ganho real. É isso que a poupança está fazendo com o seu dinheiro. O dado que choca. Quem realmente perde com a poupança? Agora vou te mostrar um retrato do Brasil real. Segundo pesquisa da Anbima, Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, 73% dos brasileiros que investem
tem a poupança como único ou principal produto financeiro. 73%, e a grande maioria dessas pessoas está na faixa de renda entre 1 e 3 salários mínimos, exatamente quem mais precisa que o dinheiro renda de verdade. Enquanto isso, os 10% mais ricos do Brasil concentram seus recursos em fundos, ações, imóveis e títulos que rendem muito acima da inflação. A desigualdade financeira no Brasil não começa apenas no salário. Ela começa em onde cada classe social guarda e faz crescer o seu dinheiro. O trabalhador que ganha R$ 1.412, o salário mínimo atual, e consegue guardar R$ 200 por mês na poupança, em 10 anos terá acumulado cerca de 34 mil. O executivo que aplica o mesmo valor todo mês no Tesouro Selic terá, no mesmo período, mais de 42 mil reais, são 8 mil reais de diferença. Para quem ganha salário mínimo, isso é quase um ano inteiro de economia. Essa é a face real da desigualdade financeira no Brasil. E ela passa pela poupança. A solução: alternativas reais para qualquer bolso. Chega de problema. Vamos falar de solução. E a boa notícia é que você não precisa ser rico, não precisa entender de bolsa de valores, não precisa de gerente de banco para começar a investir melhor. Vou te apresentar 3 alternativas simples, seguras e mais rentáveis que a poupança, que qualquer brasileiro pode usar hoje mesmo. Primeira, Tesouro Direto, Tesouro Selic. Este é o investimento mais seguro do Brasil, garantido pelo governo federal. Você pode começar com menos de R$ 50. Ele rende próximo de 100% da taxa Selic, que hoje está em 10,75% ao ano. Muito mais que a poupança. Você acessa pelo site tesourodireto.gov.br ou pelos aplicativos dos principais bancos e corretoras, sem taxa de administração nas corretoras digitais. Segunda, CDB de liquidez diária. Os bancos digitais como Nubank, Inter, C6 e outros oferecem CDBs que rendem 100%, 110% até 120% do CDI, com liquidez diária, ou seja, você resgata quando quiser. O CDI acompanha de perto a Selic. Isso significa rendimento muito superior à poupança, com a mesma facilidade de acesso. E tem a proteção do FGC, Fundo Garantidor de Créditos, até R$ 250 mil por instituição. A mesma proteção da poupança. Terceira, fundos de renda fixa com baixas taxas. Se você quer algo ainda mais automatizado, existem fundos de renda fixa nas corretoras digitais com taxa de administração próxima de zero que rendem bem acima da poupança. Comparando diretamente R$ 10 mil em 2 anos na poupança, renderiam aproximadamente 1.600. Os mesmos R$ 10 mil em um CDB a 110% do CDI renderiam cerca de R$ 2.200 no mesmo período, já descontado o imposto de renda. Diferença de R$ 600 em apenas 2 anos. É dinheiro real que fica no seu bolso, não no banco. O próximo passo. O que fazer ainda hoje? Você chegou até aqui, então você já está à frente de 90% das pessoas. Mas saber não basta, você precisa agir. Aqui está o plano de ação em 3 passos que você pode executar ainda hoje, independente de quanto dinheiro você tem guardado. Passo 1. Abra uma conta em uma corretora digital, Nu Invest, Rico, XP, Interinvest. Todas são gratuitas e regulamentadas pela CVM, Comissão de Valores Mobiliários. Leva menos de 5 minutos pelo celular. Passo 2. Transfira o dinheiro da poupança para um CDB de liquidez diária ou Tesouro Selic. Não precisa ser tudo de uma vez. Comece com o que você tiver. R$ 100, R$ 50, qualquer valor já faz diferença a longo prazo. Passo 3. Crie o hábito de aportar todo mês, mesmo que seja R$ 50. O segredo não é o valor inicial, é a consistência. Com aportes mensais de R$ 200 durante 10 anos no Tesouro Selic, você pode acumular mais de R$ 42 mil. Na poupança, teria R$ 8 mil a menos. A diferença não está no esforço, está em onde você coloca o dinheiro. E uma coisa muito importante, mantenha sempre uma reserva de emergência equivalente a 3 a 6 meses dos seus gastos. Para essa reserva específica, um CDB de liquidez diária é ideal, rendimento alto e acesso imediato quando precisar. Você não precisa de um gerente de banco para fazer isso.
Você só precisa de informação, e agora você tem. Deixa eu te fazer uma pergunta final. Você vai continuar sendo um dos 73% que o sistema financeiro usa para se enriquecer? Ou vai ser a exceção que entendeu as regras do jogo e decidiu jogar de frente? A poupança foi criada numa época em que a informação era cara e difícil de acessar. Hoje, com um celular na mão, você tem acesso aos mesmos instrumentos que os ricos usam para multiplicar patrimônio. A diferença entre eles e a maioria não é o salário, é a decisão, e você acabou de tomar a sua. Agora, se este vídeo abriu seus olhos para algo que você nunca tinha parado para pensar, eu preciso de um favor seu. E isso vai custar R$ 0. Clica em Cata em curtir agora. Isso ajuda o canal a alcançar mais pessoas que precisam ouvir isso. Se inscreva no canal Dark Finance e ative o sino, porque os próximos vídeos vão aprofundar ainda mais o que o sistema não quer que você saiba. E me conta nos comentários, você vai tirar o dinheiro da poupança depois deste vídeo? Escreve sim ou não lá embaixo.